E aí, galera, vamos retornando para a segunda etapa da nossa live com a Marla Ataide, os desafios e possibilidades da educação. Vai ser rapidinho aqui, 15, 20 minutos, vamos encerrar. Já passamos uma hora falando da trajetória de sucesso da Marla e vale a pena você assistir, eu deixei salva no IGTV. Essa foi fenomenal, foi uma hora que você pode modelar a Marla, pode tirar o essencial que há de melhor nessa mulher guerreira determinada que ela é. Vale muito a pena estar salva no meu IGTV. Então essa live foi mais ou menos uma hora de duração, 55 minutos. Vai lá, comenta, compartilha. E agora a gente está entrando na segunda etapa da nossa live. A segunda etapa a gente vai falar dos desafios e possibilidades da educação. Vai ser 10, 15 minutinhos aqui, rapidão, para fazer um fechamento com chave de ouro com a minha amiga Marla Ataide. Eu vou colocar ela aqui logo, pra gente não tomar muito tempo de vocês. Marlinha. Marlinha, eu vou fixar aqui o nosso tema, é o tempo que o pessoal vai retornando, tá bom? Ok, Pedro. Manda um aviãozinho pra galera, vai falando aí com o pessoal aí, Marla Rocha. Vai que é contigo. Pode ir falando com o pessoal aí, Marla, enquanto eu salvo aqui o tema. Ah, tá. Eu tava mandando aviãozinho pro povo também. Ah, tá. Mas estamos junto aqui, pessoal, aguardando. 11 mil pessoas. Pronto. Tinha 30 mil. Bora atrás desse pessoal. Vou mandar um aviãozinho aqui também. Quem tá aí, pessoal, manda um aviãozinho, convida mais 10 pessoas, é mais 15 minutinhos apenas. Filipão já tá nas áreas, a Isabel já chegou, a Andréia, Renatinha. Beijo no coração de cada um de vocês. Joselma, olha, Joselma do cientista. É. Um beijo, Joselma, eu te amo demais, como você foi importante na minha trajetória, menina. A Kaila, da Moderna, a Kailinha. Cara, pessoal, segue aqui, ó. Vamos seguir vocês também, que eu tô com saudade de vocês. Que turma legal. Ó, se você for aqui em cima, você consegue seguir o Pedro Martins ou seguir a Marla Ataide. É só clicar aqui em cima que tem o nome. Você vai sair da live e entrar em menos de 1 minuto. Em 1 segundo, é rápido. Saudades também, Samuel. Beijo. Marlinha, agora vamos falar, vamos na nossa segunda etapa. Já, quem tá chegando agora, pessoal, já estamos há mais de uma hora batendo um papo aqui. Na live anterior que eu deixei salva no IGTV, nós falamos sobre a trajetória de sucesso da Marla. Vale muito a pena. Quem está chegando agora, quem não pôde assistir desde o início, vai lá, assiste. Ela foi grata à vida de muitas pessoas que contribuíram e fizeram uma grande diferencial na trajetória dela. Tá salvo lá, vale muito a pena assistir, vale muito a pena também marcar alguém. Nós lançamos um desafio lá para ter 100 comentários. Contamos com o apoio de vocês, tá bom? E agora falando sobre... Fala um pouco, Marla, sobre esse tema, os desafios e possibilidades da educação. Vai, compartilha aí um pouco. Então, Pedro, essa é uma experiência que nós, como consultoras educacionais, temos enfrentado muito no apoio às escolas, né? Eu acredito que esse momento de pandemia, de isolamento social, nos colocou num novo formato. Nós fomos obrigados a sair de uma perspectiva de ensino que era exclusivamente presencial. Então, a gente acreditava que realmente só se era possível conseguir uma aprendizagem para essas crianças, para esses jovens, no regime presencial. E aí a pandemia nos colocou numa situação em que esse ensino precisou sair, extrapolar os limites do prédio físico da escola. E ele alcançou a sala da casa, a cozinha da casa, o quintal da casa, através dos dispositivos, né? Seja um notebook, seja um tablet, seja mesmo um celular, ou como a gente viu o exemplo de Baturité, que está sendo via rádio. Já pensou, Pedro, quando em 12 anos, em 10 anos, nós pensaríamos que uma aula seria hoje, em 2020, executada através do rádio, das ondas de rádio? Então,
Esse momento de clausura, esse momento de isolamento, nos colocou imersos nessa nova situação, nesse novo contexto. E o Brasil, por ser um país particularmente envolvido aí em questões de atraso, de subdesenvolvimento, uma série de coisas que nos impulsionam para trás, realmente coloca a gente numa situação em que 40, 50% dessa criançada não tem como ter esse acesso, não tem como alcançar a esse ensino remoto, ou como agora estão chamando, aulas síncronas, aulas assíncronas, que são as aulas gravadas ou as aulas ao vivo. Então, existe uma dificuldade, sim, para essa família enveredar por este caminho, de entender que a escola fechou, mas as aulas continuaram, mas a disciplina do processo da criação do hábito de assistir às aulas, de fazer as atividades, ela continuou, ainda que seja na sala da casa da gente. Então, acredito que a grande dificuldade de nós, família, seja entender de fato que o lugar mudou, a forma mudou e continuará mudando. Outro dia, escutando os palestrantes do terceiro congresso da FENEP, eles diziam assim: o futuro agora chegou. Entende que a pandemia nos colocou numa situação de ter que fazer, de ter que ser assim? Então, a educação também está sendo forjada nesse novo modelo que o Léo Freiman chama de novo normal. A escola também está sendo forjada para estar em qualquer lugar. Esse professor, Pedro, que é o grande sujeito da transformação no processo de ensino-aprendizagem com esse aluno, ele está sendo um protagonista. Por quê? Porque ele não foi formado, Pedro, para dar aula do ambiente da sua casa. Esse professor também está sendo forjado. Ele também está sendo desafiado a se colocar em uma nova posição de mediação desse conhecimento. Então, o momento é de clausura, de isolamento, de cuidar de nós, de cuidar do outro, né? Na medida em que eu me resguardo, eu estou resguardando também esse outro. Há mais de 120 dias que eu não estou presencialmente com os meus pais, porque eles são do grupo de risco, os dois têm acima de 67 anos, embora não pareça, mas respeitando isso, eu estou cuidando deles. Então, existe toda uma conscientização. Existe sim. E por mais que muitos digam, né, ai, não sei o que, isso, aquilo, é grave. Todos os dias essa doença devora vidas. Todos os dias nós temos relatos disso. Então, considerar de forma brincalhona ou mesmo com desdém não vai mudar o cenário de clausura e de isolamento. É necessário se resguardar, sim, resguardar os nossos e a todos que estão aí envolvidos. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa educação e desse desafio que é educar é que pela primeira vez, Pedro, foi colocado para nós que ficou muito claro isso, sobretudo para os pais de família, eu, mãe, você, pai, que educar é muito mais que ensinar a fazer conta, que existe um emocional dessa criança envolvido nesse processo, que a criança em clausura, em casa, ali confinada, ela tem sofrimento, ela está sofrendo, ela vinha de uma caminhada, de uma vida, que seja 7, que seja 8, que seja 11 anos, mas ela tinha uma interação social lá fora. Então, ela também está sofrendo. E aí, esse ensino remoto pode nos mostrar com clareza que educar, fazer gente é muito mais que ensinar a decodificar letras e fazer conta. Existe todo um equilíbrio emocional que é hoje também responsabilidade de todos nós. O entendimento, Pedro, eu tenho recebido solicitações de palestras e formações de professores. Como vamos voltar? De que forma vamos voltar? Como vamos cobrar? Onde eu vou estar emocionalmente pós-pandemia? Como eu quero estar? E eu sempre costumo dizer, sobretudo, que estejamos vivos, porque se estivermos vivos, Isso. vamos conseguir
moldar um novo modelo. Isso se chama adaptação. E quem é mais adaptativo do que o professor, Pedro? O Não tem. professor é o. Não tem, ele não desiste, Pedro. Ele não desiste. Ele é o único personagem dessa roda viva que realmente se preocupa, está comprometido com essa educação. Veja o cenário em que estamos. Temos ministro, não temos ministro, uma hora temos, não temos. O que seria para nos representar, que seria para nos dar um espelho de como fazer. E aí, onde é que a gente vai se espelhar? Em que vamos nos espelhar? E aí a gente vai criando um modo de fazer que é próprio do cearense, é próprio do brasileiro, é próprio do nordestino, que é essa qualificação para adaptação. E aí nós temos professores que viraram youtubers, nós temos professores que viraram personal digital, influencer, uma série de profissões se agregaram ao fazer do professor. Mais que nunca esse professor está comprometido com a causa do ensino-aprendizagem. Então, assim, eu só tenho a parabenizar esse professor, porque a gente não pode desistir. E às vezes a gente até quer, mas o professor é o único que tem se mantido firme e forte, se reinventando todos os dias. Como a gente diz aqui no Ceará, né? Matando um leão por dia e deixando dois amarrados. Isso aí. Eu acho, Marla, que você fez assim uma excelente reflexão sobre a nossa atualidade. Foi perfeito, foi cirúrgica, digamos assim. Eu certo dia estava compartilhando com a Aline, com a minha esposa, que ela está mandando aqui um abraço para você, dizendo que ela se espelha muito em você, é, que o caminho, como você falou, já tem professor dando aula via rádio, né? As rádios transmitindo aula, não é isso? Que o canal do YouTube e outras mídias que possam vir a surgir amanhã vai substituir uma TV aberta. Uma TV aberta amanhã vai ser como se fosse o nosso rádio de hoje. Essa é a tendência, né? Você está vendo aí o futebol migrando, a aula, Isso. os shows, muitas coisas indo para essa plataforma. E eu acho que a tendência é evoluir e criar mais e mais corpo, tudo isso. Eu queria aqui mandar um abraço, Marla, especial para o meu amigo William Seabra. Trabalhei com ele na Somos Educação. Que bom ver você aqui, meu amigo. Um beijo no teu coração. A, como é o nome dela? A Renatinha brincou aqui que já tem que se organizar. Já está com a roupa pronta para a live da Pra, Isabel, do pra Flávio ir. e da Márcia. Que legal. Um grande profissional da educação também, Marla, que eu admiro muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele era responsável ali por Minas Gerais, na época, Belo Horizonte. É o Eren Newton Araújo. Ele está aqui nos assistindo. Ele era um profissional. Na época, ele cuidava especificamente das obras do William Cerejo, né? Um grande autor, um grande ser humano, que eu tive o prazer de viver alguns momentos especiais ao lado dele. Ele era a pessoa responsável no Brasil por trabalhar com a obra do William Cereja. E ele é o Uhum. meu convidado. Provavelmente essa semana ele vai estar fazendo uma live também muito legal. A gente está desenvolvendo aqui o tema. Ele está aqui nos assistindo. Um beijo no teu coração, campeão. Fica na paz. Eu queria, Ele Marlinha, merece. se você puder compartilhar um pouco, quais são os principais desafios para a escola e para o professor nos dias de hoje? Você já fez um compilado na sua Certo. primeira fala, mas assim, ser mais cirúrgico ainda, o que é que você Tá, acha que os principais desafios dessa turma aí, tanto escola certo. quanto professor? Certo. Eu acredito, Pedro, que para a escola o maior desafio seja o planejamento. E é um planejamento novo, porque não é mais um planejamento que vai se dar dentro de um ambiente de sala de aula. Sim. Então, as novas falas, né? Os estudiosos, as pessoas que pensam a educação, como todos nós que estamos aqui envolvidos nisso, mas os maiores, né? Aqueles que já têm uma caminhada um pouco mais longa a respeito disso. Eles falam que o mês de julho e o mês de agosto são de fato os meses que essa escola vai precisar se reestruturar. A ideia é que, de fato, o ano começasse em setembro. Entende que loucura? Quando a gente poderia imaginar um ano letivo, uma formalização de um planejamento acontecendo nesse interregno? É como se até se Foi. delay, né? Se
até agora, o que nós tivemos foi uma experimentação. Então, essa escola está experimentando plataformas, está experimentando entregas remotas, digitais. Então, ela tem aprendido a lidar com o novo. E agora ela vai precisar, aí a julgar dos próximos acontecimentos, vai precisar formalizar isso num grande desafio chamado planejamento. Sempre foi o nosso calcanhar, né, de todo professor, o planejar. Mas agora, mais que nunca, o planejamento se faz necessário e se faz necessário que seja pensado no macro, na perspectiva do presencial, mas também na possibilidade de um remoto, de uma continuidade de remoto. E o professor que está dentro dessa escola, ele também tem como desafio reorganizar esse planejamento que antes era exclusivamente presencial para uma possibilidade que chamam de híbrido, né? Que seria o Sim. presencial mesclado com esse digital, com esse remoto. E eu vejo o seguinte, Marla, o poder de reação, tanto do professor quanto da escola nesse período é fundamental, porque sai um decreto, ou essa semana a gente pensa de uma forma, amanhã já é outra situação, e na educação as coisas não acontecem assim no estalar de dedos, né? Então existe todo um processo, mas nesse momento, quem tiver pensamento e ação junto, né, vai ter, acho que mais sucesso. Porque eu vejo que assim, o mundo digital veio para ficar. E ainda tem pessoas que estão achando, não, isso, quando o normal voltar, quando tudo voltar ao normal. Ei, não tem mais o normal. Exato. Não, Exato. não existe mais isso, né? Então, Não. assim, como você falou, tem vários Hum. professores hoje desenvolvendo novas habilidades, sendo youtuber, sendo isso, aquilo, outro, porque eu vejo. é, eu queria, Marla, depois até que você me sugerisse uma professora, eu quero uma professora, certo? De Certo. preferência da educação infantil, para fazer uma live, para mostrar assim. Porque quando você é educador, quando você tem essa paixão por ensinar, eu fico imaginando o coração de um professor preocupado com os pequenos. Como é que eles estão? Entendi. Porque assim, Entendi. nesse momento que nós estamos passando, a primeira torneirinha que algumas pessoas fecham financeira é qual? Da educação Da infantil. educação. Porque assim, eu vou botar aqui um brinquedo para criança, tá? Nós É sabemos que para não é. brincar. Vai É, lá com a tia fulana que é para brincar. Pedro, a sua resposta está escrevendo uma mensagem. Ela é a maior, talvez, autoridade em educação infantil do Ceará. Aí, professora Viviane Vera, supervisora da Rede Antares. Hoje ela é nossa parceira na educação infantil e uma das grandes representantes desse entusiasmo de manter esse vínculo da educação infantil ativa, não é? Ela fala aí em previsibilidade. Quando não se tem previsibilidade, o que podemos fazer? Então eu sugiro sim, professora Viviane Veras, como um exemplo a ser aqui para discutir tudo isso nessa questão da educação infantil. Realmente, Pedro, e nós, como seres humanos, não podemos de fato julgar o que está em jogo. Esse pai de família que abre mão da educação infantil é esse mesmo pai que diz: é o pão na mesa ou a educação infantil? Entende, Pedro? sim, Então, sim. nós devemos pensar de forma empática e enxergar essa possibilidade realmente como uma questão do momento, uma consequência desse momento. Não tem como fugir. O enfrentamento é um grande desafio. E nós, como escola, como parceiros, precisamos realmente chegar junto dessa família e tentar encorajar a manutenção ou a construção de novas práticas. Na verdade, Pedro, a gente está fazendo. A gente está fazendo, a gente está no gerúndio. E quando eu digo gerúndio, eu digo que a gente está experimentando possibilidades, Sim, não é? sim. Por quê? Porque é um menino pequeno, ele tem 2, ele tem 3, ele não consegue operar os recursos para assistir, ele não tem condições de concentração
psíquica de ficar 1 hora ou 2 horas na frente de um tablet acompanhando uma professora, ainda que ela esteja ali fazendo diversas atividades para manter o foco. Então, a educação infantil, sim, é um ponto de grande desafio, porque os meninos maiores, Pedro, eles se sentam, eles têm autonomia, eles desenvolvem a sua tarefa, eles mandam as atividades de forma remota, faz uma prova online, assiste uma aula ao vivo. Mas as crianças pequenas realmente precisam, requerem de uma mediação e de uma intervenção um pouco mais presencial e ativa. Marla, eu fico assim, eu tenho uma filha aqui em casa de 6 anos. E eu tenho uma mãezona que se preocupa muito com a educação, com o aprendizado. Ela está no primeiro ano, ela estuda no Colégio Teleios hoje, que dá todo o suporte. Eu vejo a dedicação dos professores, dos coordenadores, supervisores, mas eu fico preocupado com... Existem escolas que não têm esse suporte, existem crianças que não têm uma mãe presente. Então, tem tantas coisas. Então, assim, eu queria, Viviane, se você puder topar esse desafio, eu acho que a gente consegue impactar. Só fazer aqui um resumo, Marla, novamente, da nossa série. A série Potencial Humano nada mais é do que a gente levar para as pessoas que vão estar nos assistindo esse potencial que cada um tem de se reinventar, que cada um tem de enfrentar desafios, de potencializar todo esse potencial que todo ser humano tem. Todos nós, Marla, temos um herói aqui dentro. Às vezes ele está adormecido, às vezes ele está triste, às vezes ele está deprimido, às vezes ele está muito ansioso, mas todos nós temos. De que forma que nós conseguimos ativar? Eu não falo nem motivar, porque às vezes a motivação, todos nós falamos que é de dentro para fora, mas acontece de que sentido? A Marla me motivou aqui, daqui a 15 minutos ou uma semana, volta ao normal. Quando você consegue ativar, de fato, aquilo dura mais. Então, assim, Viviane, sinta-se convidada, se você topar o desafio, para a gente conseguir impactar essas famílias, esses paizinhos, essas crianças. Eu estou aqui à disposição. O objetivo da série Potencial Humano, Marla, nada mais é do que a gente impactar pessoas, impactar a vida, ser instrumento para ser usado. Então, assim, essa live está sendo sensacional. Muito obrigado. Queria honrar mais uma vez a tua vida. Muitas pessoas especiais aqui nos assistindo. Deixa eu ler aqui algumas coisinhas que estão falando. Você quer ler, Marla? Lê aí, vai. Toca aí. Onde foi que você parou? Qual foi o último? Na Será? Viviane. Foi a Viviane. Foi a Vivi? Planejamento, grandes desafios. Isso. É porque congela pra mim, Pedro, fica difícil de eu Ah, conseguir. Mas eu vi alguma coisa sobre o ERE, que é o nosso reencontro, eu agradeço, ERE. Ela fala a respeito de que a escola é o grande desafio, sobretudo na educação infantil, porque ela extrapola os muros, ela não é o prédio, ela está para além do prédio. Então, fica claro essa questão da Vivi e o planejamento, a questão da previsibilidade. Como é difícil planejar? Se já é um desafio estando dentro do prédio da escola, imagine planejar em tempos onde não se tem uma previsão de fato de retorno real para essa aula presencial na escola. A gente tem hoje uma grande dualidade de pensamentos, Pedro. Existem pais que se negam veementemente a levarem os filhos de volta e existem pais que, por necessidade, querem. precisam que as escolas retornem ao presencial para que eles possam também retornar aos seus trabalhos. Então, existem aí duas faces, não é? De um mesmo contexto, de uma mesma situação. Mas eu tenho fé e esperança, Pedro, que o que for para acontecer, que aconteça da melhor forma para esse nosso estudante, para essa nossa criança em desenvolvimento, sabe? Eu penso que a educação avançou 10, 15 anos nesses 3, 4 meses, Pedro. Não há como Isso. negar o esforço do protagonismo desse professor que se mantém firme no seu ofício, na sua paixão, no seu ato de ensinar, né? E eu estou falando pela maioria dos professores, que Sim, sim. tem por essência realmente esse compromisso. Então, Eu, eu tá, eu, folgo em dizer, 10 anos a gente avançou na educação. fato. Então, assim,
Eu tenho vários amigos, Marla. Você sabe que eu passei aí, tenho 37, 17 anos na educação, né? Comecei com 18 anos e saí da educação, mas a educação não sai de mim, né? Sim. E eu amo tudo isso. E as pessoas, quando a gente começa a falar de futuro da educação, como é que vai ser e tal, eu fico preocupado com a base. A gente se preocupa com a educação como um todo, mas a base é algo que perder um ano é algo que você consegue recuperar lá na frente. Mas o ponto é o emocional. Como é que está o emocional dessa criança? Como é que está o emocional desse pai? Como é que está o emocional da sociedade? Entende, Marla? Então, assim, nós trabalhamos com essa parte de desenvolvimento humano. Nossa, o que a gente recebe aqui de atendimento online com pessoas achando que não faz mais sentido a vida porque deu um significado a um determinado fato e fica preso ao passado, preso àquela verdade. A gente, com muito carinho, mostra que é possível, você pode ressignificar e tal. Então, assim, a Viviane já disse que topa aqui, tamo junto, Pedro, já te amo, minha amiga. Depois manda aqui segue aí, eu mando um direct pra gente falar assim que terminar aqui com a Marlinha. Vamos trazer um conteúdo relevante, esse é meu propósito, sabe, Marla? Certo. Quando eu falei, Marlinha, vamos fazer nossa live, você só falou assim, vamos, marca aí o dia, de preferência no domingo, porque eu tô corrido e tal. E assim, você tá vendo como é impactante, Marli? Você vai perceber a importância dessa nossa live, não é nem agora, é depois. As pessoas que vão te mandar mensagem, agradecer, que impactou, fez ela mudar, pensar de uma forma diferente e tal. E é muito legal tudo isso, certo? Marla, eu queria... Tem aqui uma... Alguém falou mais, só para a gente avançar. Oi, primo, estou assistindo, que lindo, parabéns. A Cavalho Muniz. Acho que Muniz. é Georgina, né? É. A Renatinha, excelente, professora Marla, brilhante. Parabéns, Marla e Pedro, pela live, grande conteúdo. A Vivi disse que estamos juntos. Já estou íntimo da Viviane. Vivi aqui, ó. Filipão, parabéns. Foram excelentes e imbatíveis conteúdo e aprendizados. Maxwell, parabéns, Marla. Você é incrível. Mesmo por pouco tempo juntos na Editora Moderna, aprendi muito com você. Coração gigante. Teógenes, e ao mesmo tempo oportuno, trazer o mundo para dentro do ambiente de aprendizagem brilhante, Marla. Parabéns aos Obrigada. dois. Neném Bertini. Sem falar que com essa situação os professores irão trabalhar dobrado. Verdade, fato. A mamãe está dizendo aqui, muito orgulho de você, filha Marla. Turma sensacional até agora por aqui, profissionais que tenham admiração e respeito. A Renatinha está falando. O Erenilton falando aqui, Pedro, parabéns pela série de encontros e pelos temas. Filipão, ainda uma criança, o Pedro Martins, gigante, esse profissional. Beijo no teu coração, gratidão, Filipão. Você me espelha muito. Joselma, muita administração e respeito por você, Marla. O Obrigada. Walter está aqui nas áreas, um beijo, Valtinho. O William, parabéns, Marla e Pedro, excelente discussão sobre educação. Para a gente encerrar, Marla, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, mas eu queria que você compartilhasse um pouco, Marla, os principais desafios da família e esse home office, né? Certo. Porque o filho está ali estudando, a mãe está fazendo almoço, o pai está trabalhando ao lado, às vezes você tem uma casa que é maior, às vezes tem uma casa que é menor. Compartilha um pouco, Marla, o que está no teu coração em relação a isso. Tá. Pedro, essa é uma rara oportunidade da gente entender como a gente funciona, como a nossa casa funciona, como a nossa rotina se constrói e como ela se mantém constante ao longo da semana. Então, eu vou compartilhar a minha estratégia pessoal, tá certo? Meu filho e eu, como você sabe, nós moramos aqui juntinhos e volto ao que eu disse no início, nós elaboramos combinados. Então, a gente tem sinalizações, né, de entendimento. Tanto que quando eu estou numa live ou quando eu estou em atendimento via Hangouts, ele sabe, né? Ele entende qual é o. Oi, Alice! Dá tchau Vixe, pra tu. mulher, mas tu tá grande. Então, Manda um beijo. ele entende esse Beijo, tia processo Marla. todo. Um beijo, Beijo, tia. minha filha. Deus te abençoe.
Então ele entende, assim como a Alice também deve entender todo esse processo. Ele sabe, ele Vai lá, reconhece vai os cá, Tatiana. sinais do nosso compromisso com o trabalho. Sabe, Pedro, eu acredito muito no trabalho como uma ferramenta de vida, de, de equilibrar os valores e os padrões de vida. Então, eu penso que tudo vem a partir de um trabalho, a partir da execução de um bom trabalho. Então, o home office ele é um trabalho igual a se eu estivesse fora, ou só que ele está dentro de casa, dentro do universo de casa. Então cabe a mim, como mantenedora do lar, identificar esses momentos. E muitas vezes eu dou um gritinho: como é que tá aí? Tá tudo bem? Então a gente vai construindo as relações. Pedro, cada casa é uma casa. E cada família precisa organizar o home office, o homeschooling, a partir da sua própria forma de viver e do seu próprio reconhecimento de quem são essas pessoas. Então, se eu entendo que ele se aborrece com mais de uma hora, que ele tem uma coisa mais ativa, que ele requer um pouco mais de cor nos processos, eu vou compartimentar essas atividades, diluí-las ao longo do dia. Então, manter-me focada, sim, mas eu posso em 15 minutos ir lá, fazer um chamego, fazer um abraço, enquanto bota o feijão ou enquanto tira a carne do congelador, você faz um afago, faz um combinado. E a gente também fez uma coisa chamada de o dia do saco cheio. Eu combinei com ele esse dia e tá dando muito certo. Entende? O dia do saco cheio, o dia que a gente realmente não consegue, a gente só quer ficar juntinho. A gente só quer ficar ele jogando Super Mario, eu assistindo um Netflix. Então é o dia que a gente decidiu, uma vez por semana, O dia do geralmente saco cheio. é o saco cheio. Ou é dia de sábado ou é no domingo, né? Que é mais cabível. Hoje não, porque estamos aqui ao vivo, né? Mas é perceber, Pedro, a essencialização da vida. Como vamos sair disso? Eu espero que saiamos vivos e com um equilíbrio emocional muito desenvolvido, muito Sim, reconhecido, sabe? sim, Então, homeschooling, que é o home da escola, o home office, tudo isso requer uma coisa: rotina, disciplina de criação de processos. É como uma linha de produção, sim. só que com algumas coisas no meio do caminho. Então, não existe receita de bolo. Por que não existe? Porque cada família tem uma rotina particular. E cabe a nós fazer caber dentro dessa conjuntura familiar que é personalizada o nosso fazer, os meus compromissos, os meus e-mails, as minhas ligações, os meus atendimentos, os atendimentos dele à escola e a brincadeira, a hora da comida, a hora da diversão, a hora do fazer nada e a hora de dormir. Veja, Pedro, como disciplina é liberdade. Sim. Uma pessoa que acorda, que faz a sua higiene, que vai cumprir as suas obrigações, ela te leva a um patamar de liberdade. Por quê? Porque você cumpriu a sua tarefa. Sabe, eu sou a mulher do checklist. Então, todo dia eu tenho um checklist, uma listinha. Se eu chegar ao final do dia, o meu checklist não estiver acima de 85%, eu fico chateada. Por quê? Porque aí o dia não foi produtivo. Alguma coisa embaçou a engrenagem do funcionamento da casa, do home office e do homeschooling. Uau. Então, é um momento, Pedro, de essencialização da vida, um momento de reconstrução das nossas verdades, não é? Das coisas que estavam escondidas e que vieram à tona por interferência do isolamento, e é um momento de restaurar, sim, as nossas emoções. Equilíbrio é saúde, saúde emocional não é só um corpo bonito, um corpo sarado, mas uma mente sã, uma mente que reconhece os limites do nosso próprio dia a dia. Hoje já não dá mais, eu já não consigo mais fazer um hangout às 7, às 8 da noite, não dá mais. Então vamos pensar sobre isso. Vamos amanhã, eu costumo dizer, hoje a gente dorme com isso, amanhã a gente volta a Sim. pensar sobre isso. Uau. Então, basicamente é isso. E uma última coisa que eu quero dizer
E aí, como menção a esse olhar empático que eu procuro ter em relação a todos nós, é ser como andaimes, né? Os espanhóis estão falando muito essa expressão de ser como andaimes nesse processo. Não aquela pessoa, Pedro, que vai te oferecer uma resposta pronta e acabada, uma bula, uma receita de bolo, mas uma pessoa que diz, olhe, escutar mais, apoiar mais e não oferecer uma resposta. Porque resposta, Pedro, ninguém tem pronta. A gente está fazendo, a gente está construindo, a gente está se percebendo e percebendo o outro dentro desses processos. Seja professor, seja gestor de escola, seja mãe, seja pai, seja estudante. Todos esses personagens precisam ser e estar se apoiando como andaimes. Obrigada, Pedro. Marla, eu acho, faz quanto tempo que a gente se separamos de trabalhar juntos? Você partiu em 2013? Eu acho que foi 12. Eu Foi acho que não, quando foi o Logan 2012. nasceu, mas você ficou até o nascimento de Logan. Acho que você saiu no final do ano para Isso, 2013. Foi, isso. foi isso mesmo. Então, 7 anos. É assim, eu fico muito feliz, um coração assim transbordando de alegria, Marla, em ver a sua evolução, em ver a profissional que você se tornou. Assim, admiração profunda pelo seu intelectual, pela empatia que você tem, pelo carisma que você tem, pelo cuidado do outro, pelo amor à educação. Que Deus possa te honrar grandemente sempre, Marla. Eu fico lisonjeado, muito, muito feliz. Foi uma tarde muito proveitosa. Eu entendo que a gente poderia passar aqui mais 1, 2, 3 horas e teria assunto para estar debatendo, para estar compartilhando com essas pessoas que estão aqui, 18 mil pessoas aqui nos assistindo, e são pessoas de muita relevância na sua área, né, de atuação. Queria agradecer a cada um aqui que teve presente. A gente já está quase, né, 1 hora e meia de live, né? Começamos às 14h29. E o intuito, Marla, dessa série Potencial Humano é conseguir trazer profissionais assim, que venha agregar, que venha somar, que venha multiplicar experiências, desafios, pensamentos, tirar as pessoas da zona de conforto e que cada um que está aí do outro lado entender que quem tem que cuidar da sua vida é você, não é sua mãe, não é o seu pai, não é o professor, não é o diretor da escola, não é o presidente, não é o governador, não, meu amigo. É você, você tem que olhar e cuidar da sua vida. Porque às vezes, Marla, a gente começa a transferir a responsabilidade para massagear o ego, alguma coisa, e não avançamos. Porque quando eu entendo que a responsabilidade está nas minhas mãos, aí fica mais fácil. Agora, quando eu entendo, não, o problema é da minha empresa, que não voltou ainda, o problema é que está chovendo, que não está fazendo sol, queria ver. Sabe, sempre a gente arranja algo para culpar. Quando o problema está no outro e não está na gente, aí fica difícil, a gente não tem como controlar. Agora, quando o problema está na gente, fica mais fácil de solucionar. Então, Marla, gratidão. Queria que você encerrasse aí mandando um beijo no coração dessas pessoas que estão aqui. Reforçar mais uma vez, pessoal, comentem lá essa live. Eu vou deixar salvo no IGTV. Compartilhe com outras pessoas da educação, com pais. Sabemos que tem vários níveis de famílias, famílias mais estruturadas, famílias que perdeu um ente querido, famílias que estão com familiares internados, entubados, tem várias situações. E assim, o nosso intuito, nosso objetivo aqui, Marla, como eu conversei com a Marla, é impactar vocês a levar uma formação relevante de alguma forma. Esse é nosso principal objetivo. Marlinha, é contigo, minha amiga. Fica à vontade. Encerra aí, Obrigada, manda um beijo no Pedro. coração. Já estão até brigando pelo seu passe aqui. O Felipe está dizendo que vai negociar para tu ir para o Rio Grande do Já Sul. ganhou um fórum, já ganhou um fórum interestadual. Tu tá vendo aí a situação? Esse Felipe, engraçado, muito engraçado, na verdade. Isso é muito caloroso. Isso faz parte de quem nós somos, do ser humano, né? Esperar o melhor, desejar o melhor, fluir energias boas, energias marcantes. Eu acredito muito nisso, sabe, Pedro? Eu acredito que a gente consegue sim impactar, que a gente consegue sim, de algum modo, com a nossa força e com a nossa perseverança alcançar o outro, né? Atingir o outro de forma positiva, de forma gostosa. Hoje não podemos
futuro melhor, mas que essa forma de alcançar não se resuma e não se detenha a um abraço, mas um olhar cativante, carinhoso, caloroso. Eu vi aí que tem um professor meu, diretor Neném, professor Neném de Itapipoca, do Colégio Ere, né, o Reino Encantado. Muito obrigada, professor Neném, pela sua deferência e pela sua presença aqui neste fórum. E todos os colegas que estão aí, particulares ou do meio da educação, ou colegas como a própria Vivi, que para mim é uma pessoa de referência. Pedro, quando você tiver a oportunidade de estar ou conversar um pouco mais desenvolvidamente com ela, você vai perceber que eu fui assertiva na minha indicação. Vivi, Obrigado, Marla. ela é uma pessoa preocupada com o futuro da educação infantil nesse estado e de uma grande instituição, né, que ela representa aí com milhares de estudantes aí sob sua responsabilidade direta. Então, isso é muito importante e de muito valor. Então, a todos os presentes, meu abraço caloroso através dessas palavras, através do meu olhar e realmente do meu carinho sincero, porque domingo à tarde era para ser o dia do saco cheio de muita gente que está aqui. Mas em nome dessa amizade, desse calor, estamos juntos. Eu agradeço, Pedro. Eu também dou graças a Deus pela sua vida. Você sabe o quanto eu tenho rezado e acompanhado a sua libertação, o seu despertar e a sua felicidade ao lado da minha querida amiga Aline e dessa criança tão esperta e tão abençoada que é a Alice, tá? Amém, Eu Senhor. agradeço. Marla, um beijo no teu coração. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Eu queria pedir uma forma carinhosa, compartilhe essa live, a gente vai deixar salvo no IGTV. Nós temos que chegar a 100 comentários, né? Marque lá 2, 3 amigos. Cada pessoa que você marca é um comentário. Então, se for marcar 3, marca 3 vezes seguidos, separado. Marca um, depois marca o outro, depois marca o outro. Porque o algoritmo do Instagram entende que é um comentário. E quanto mais comentário, Uhum. mais relevância o conteúdo para o Instagram, sabe, Marla? E quanto mais comentário, mais o Instagram comunica essas nossas lives para outras pessoas. E você tá vendo, a gente vai trazer a Vivi, o Everton vai fazer uma nova live com a gente dessa série Potencial Humano, o próprio Felipe, o Adendes no próximo sábado, falando sobre aprender a Aprender. aprender, né? Então, assim, quem não me segue aqui é Pedro Martins 01, vai lá, dá essa moral, segue aqui. Quem não segue a Marlinha, também vai aqui em cima, segue a Marla. Qual é o seu Instagram, Marla? Marla Taide. Marla Ataíde. E o meu é Pedro Martins 01. Segue lá. E o que precisar, a gente está à disposição. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, você pode mandar via direct, tanto direto para mim, quanto para a Marla, que nós vamos estar respondendo carinhosamente a Sim. vocês. Um beijo no coração, tenha um domingo excepcional e uma semana excepcional. E fui Bem, não, fomos, né? fomos. Beijo, tchau. Tchau.